Olá, queridos radicais, que bom estar com vocês mais uma vez para esta próxima aula de doutrinas batistas. E nós já fizemos a introdução à declaração doutrinária na aula passada e vamos agora tratar ponto por ponto de nossa declaração. Agora, eu quero ver com você o primeiro capítulo, ou o primeiro tópico, que é o que trata das Escrituras Sagradas. Se o primeiro princípio, exarado na introdução, fala que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, obviamente que a base de toda a declaração está no fato de que a Bíblia é a palavra de Deus. É assim que começa este capítulo das Escrituras Sagradas. A Bíblia é a palavra de Deus, é assim que nós cremos. Ela não se torna a palavra de Deus, ela não expressa uma imagem da palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Mas a declaração diz, é a palavra de Deus em linguagem humana. É claro, como que nós poderíamos entender a palavra de Deus se Deus não se humilhasse, se Deus não se diminuísse, se Deus não se abaixasse para falar em nossa linguagem? Olha que grande amor de Deus em querer se revelar a nós. E ele faz isso de uma forma que a gente possa entender. Deus quer ser conhecido do homem, esse é o princípio da revelação. Ele se dá a conhecer, ele se revela. E quando ele se revela, obviamente, que ele quer ser conhecido. Ora, se ele se revela, é que ele quer ser conhecido. E para que Deus se revela? Para que Deus quer ser conhecido? Para se exibir? Não, para estabelecer relacionamento conosco. Então, isso é muito importante. Deus se revela a mim e a você e a toda a humanidade para estabelecer relacionamento. Ele quer se relacionar conosco, como ele fazia com Adão e como ele faz conosco mesmo após a queda. Então, Deus se revela, ele expressa seu caráter, ele expressa a sua vontade e ele expressa os seus feitos ao longo da história. Ele se revela a fim de se relacionar conosco. E ele faz assim, então, em linguagem humana, porque é assim que nós nos comunicamos. Então, precisa estar muito claro isso para nós. A Bíblia, ela é a palavra de Deus em linguagem humana. No próximo slide, você tem as referências bíblicas para cada uma dessas afirmações e está também aí no seu PDF. Você já deve ter baixado o PDF, o mesmo impresso, o PDF de nossa declaração doutrinária, e faça aí as suas anotações. A Bíblia, ou as Escrituras Sagradas, né? Segunda frase aqui, é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Entenda bem esta frase. A Bíblia não é a revelação, ela é o registro da revelação. Porque a revelação aconteceu quando Deus fala com Abraão. A revelação ela aconteceu quando Deus fala com Moisés. A revelação ela aconteceu quando Deus fala com Davi. A revelação ela aconteceu quando o Senhor Jesus, fisicamente aqui no mundo, fala aos homens. Ali é Deus se revelando. Mas aquilo que foi revelado foi registrado, escriturado. Então, as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Mas há uma expressão muito importante que precisa ser ressaltada. É um registro inspirado pelo próprio Espírito de Deus. Não é um registro aleatório, não é um registro da vontade humana. O outro ponto vai dizer que, sendo Deus seu verdadeiro autor, isto é, o autor último da Bíblia é o próprio Deus. E isso é muito evidente na inerrância da Escritura, na coerência de tantos livros que nós temos, em tantos séculos, tantos lugares diferentes, e mesmo assim há um todo coerente na Escritura. Isso nos mostra que Deus é o verdadeiro autor da Escritura. Mas essa escrita foi feita por homens. Mas que tipo de homens? Homens inspirados
e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Há várias referências sobre isso, mas eu quero ler 1 de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. 2 de Pedro 1, 20 e 21. Sabendo isso, que nenhuma profecia provém de particular elucidação, porque jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, de modo que foram homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. O conceito de inspiração da Escritura que nós temos é que o Espírito de Deus guiou a mente desses escritores, cerca de 40 escritores, mais ou menos. O Espírito de Deus guiou a mente deles no uso da faculdade mental deles. É claro, o vocabulário era deles, a lógica era deles, a linguagem era deles. Eles não era um ditado verbal, uma psicografia, não. Eles escreveram no uso de sua razão, de sua consciência, mas a mente deles foi guiada pelo Espírito Santo, palavra por palavra, para que eles registrassem exatamente aquilo que Deus gostaria de registrar, exatamente aquilo que Deus havia revelado. Então, esses homens foram inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. A Bíblia tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. São os propósitos da Bíblia, que não é para discussão ou para polêmicas infrutíferas, mas são esses aqui os propósitos. O conteúdo da Bíblia é a verdade, sem mescla de erro. Aí a nossa declaração afirma a inerrância das Escrituras. E por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. A Bíblia revela o destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. Se você quer saber o que vai acontecer no futuro, a gente não tem os detalhes, mas o final da história a Bíblia já nos conta, tá certo? E nós cremos nisso, isso enche o nosso coração de alegria e de esperança. A Bíblia, presta atenção nessa frase, é a autoridade única em matéria de religião. Autoridade única. Se você quiser discutir qualquer assunto comigo, com outra pessoa, ou uma reflexão teológica, não se baseie no que disse o fulano, o João, o Pedro, o Manel, o Antônio, o Joaquim. Não. O que diz a Escritura Sagrada? Porque um importante teólogo, fulano de tal, alemão, americano, francês, brasileiro. Ora, com todo respeito aos teólogos, vamos lê-los, vamos ouvi-los e vamos refletir no que eles dizem, mas a nossa autoridade, ela está na Escritura Sagrada. Somente a Escritura pode mudar a nossa convicção. Foi aquela frase famosa de Martinho Lutero, quando lá na Dieta de Worms, ele foi pressionado para resignar a sua posição anterior e renegar a sua fé reformada protestante, e ele disse assim: não vou mudar a minha convicção, a menos que a minha mente seja cativa pela Escritura, a menos que eu seja convencido pela Escritura. É assim, eu posso mudar de opinião se eu for convencido pela Escritura, porque a Escritura é a nossa única regra de fé e prática, é a nossa autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. Agora, ela precisa ser interpretada adequadamente, dentro das regras da hermenêutica, da exegese, do contexto histórico, mas sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se você quer ser um missionário firme na doutrina, conhecedor da doutrina, ame a palavra de Deus. Leia, estude, ame, dedique-se à palavra de Deus, pois ela é a base de toda a nossa convicção doutrinária. Quanto tempo você tem gastado com a Escritura? Quanto tempo você tem lido e meditado, decorado a Escritura?
quanto de sua vida você tem de fato se guiado pela Escritura, independente, às vezes, do que os homens dizem, da mídia, da cultura moderna, do que vão dizer. A Escritura deve guiar a nossa vida. Um abraço para você. Deus te abençoe em nome de Jesus.